É por isso que Roma não começou como uma república. Antes de se tornar o coração de um dos maiores impérios da história, Roma foi governada por reis poderosos que exerciam autoridade absoluta. Mas o que levou os romanos a se rebelarem contra esse sistema? Quais eventos cruciais forçaram essa transformação monumental? Hoje, vamos explorar a queda da monarquia em Roma e como essa mudança deu origem a uma das formas de governo mais inovadoras e influentes da história, a República Romana. Prepare-se para descobrir as intrigas, traições e reviravoltas que transformaram Roma para sempre. A história de Roma começou sob o governo de reis, e esses monarcas foram responsáveis por moldar a cidade que um dia se tornaria a capital de um vasto império. Porém, a monarquia, que inicialmente trouxe ordem e estabilidade, logo se transformou em um regime de tirania e opressão. O último rei de Roma, Tarquínio, o Soberbo, foi o estopim de uma revolução que mudaria o destino da cidade para sempre. Neste vídeo, vamos explorar como Roma passou de um sistema monárquico para uma república e como esse processo moldou a civilização ocidental como a conhecemos hoje. Vamos falar de personagens lendários como Lúcio Júnior Bruto e eventos que alteraram o curso da história de Roma. Parte 1. O governo dos reis de Roma. Roma não nasceu uma república. Durante os primeiros 244 anos, a cidade foi governada por uma série de reis, começando com Rômulo, o fundador lendário. Cada rei que se seguiu contribuiu para a expansão e o desenvolvimento da cidade. Numa Pompílio, por exemplo, foi responsável por estabelecer os fundamentos espirituais e religiosos de Roma, enquanto Tulo Hostílio expandiu militarmente o território. Anco Márcio modernizou a cidade, fortalecendo as defesas e construindo a primeira ponte sobre o Tibre, o que foi crucial para o comércio e a comunicação. Esses reis não apenas governaram, mas foram também vistos como intermediários entre os deuses e o povo. No entanto, esse poder absoluto começou a corroer o sistema com a ascensão de Tarquínio, o Soberbo. Ele trouxe consigo um estilo de governo opressor, que rapidamente destruiu a confiança que os romanos tinham em sua monarquia. Parte 2. A tirania de Tarquínio, o Soberbo. Tarquínio, o Soberbo, foi o último rei de Roma, e seu nome foi sinônimo de tirania. Ele assumiu o trono após o assassinato de Sérvio Túlio, seu antecessor, e governou de forma despótica. Diferentemente dos reis anteriores, Tarquínio governou sem o conselho do Senado, desprezando as tradições e impondo um regime autoritário. Ele acumulou riquezas para si e sua família e aumentou os impostos sobre o povo, utilizando a força para manter sua autoridade. Porém, o evento que acelerou a queda de Tarquínio foi a atrocidade cometida por seu filho, Sexto Tarquínio, que estuprou Lucrécia, uma mulher romana de alta nobreza. Esse ato de violência desencadeou uma revolta em toda Roma. Lucrécia, profundamente humilhada, tirou a própria vida, e seu sacrifício inspirou o levante que viria a derrubar Tarquínio e acabar com a monarquia. Parte 3. O levante de Lúcio Júnior Bruto e o fim da monarquia. Lúcio Júnior Bruto foi o herói que se levantou contra a tirania dos Tarquínios. Após a morte de Lucrécia, Bruto reuniu os cidadãos de Roma e liderou uma revolta sem precedentes. Ele apelou ao senso de justiça e liberdade dos romanos, que, cansados da opressão, se uniram para expulsar o rei e sua família. Bruto jurou que Roma nunca mais seria governada por um rei, e com o apoio do Senado e do exército, ele aboliu a monarquia. A partir daquele momento, Roma seria governada por seus cidadãos e assim foi fundada a República Romana. Esse novo sistema de governo, baseado na res publica, coisa pública, colocou o poder nas mãos do povo, e não de um monarca. Parte 4. A fundação da República. A transição da monarquia para a República não foi simples. Após a expulsão de Tarquínio, Roma enfrentou uma série de desafios. A primeira grande mudança foi a introdução dos cônsules, que substituíram os reis. 2 cônsules eram eleitos anualmente para governar, garantindo que o poder não ficasse concentrado nas mãos de uma única pessoa. Além disso, o Senado passou a desempenhar um papel ainda mais central no governo da cidade, aconselhando os cônsules e garantindo que as decisões fossem tomadas em nome do bem comum. A República também introduziu um sistema de pesos e contrapesos para evitar que qualquer indivíduo acumulasse poder excessivo, algo que Roma tinha aprendido da pior maneira durante a monarquia. Parte 5.
Conflitos internos e consolidação da República. Apesar da fundação da República, Roma não se livrou imediatamente dos conflitos internos. A nova forma de governo gerou tensões entre os patrícios, a elite aristocrática, e os plebeus, a classe comum. Os plebeus, que formavam a maior parte da população, começaram a exigir mais direitos e representação política, o que deu início à luta das ordens. Durante este período de luta, os plebeus conseguiram conquistas importantes, como a criação dos tribunos da plebe, que representavam os interesses da classe plebeia no governo. Essas reformas ajudaram a equilibrar as forças em Roma e garantiram que a República fosse um sistema mais inclusivo, embora ainda houvesse muita desigualdade entre as classes. Parte 6. A influência da República no mundo antigo. A República Romana não apenas revolucionou o governo em Roma, mas também influenciou profundamente o mundo antigo. O conceito de poder compartilhado e a ideia de que o governo deveria servir ao bem comum eram revolucionários para a época. Roma começou a expandir seu território, estabelecendo alianças e conquistando novos povos, o que levou à disseminação dos ideais republicanos. Com o tempo, a República Romana se tornou um exemplo a ser seguido, e muitos dos conceitos criados por essa forma de governo, como o Senado, o voto e a separação de poderes, influenciaram civilizações ao longo dos séculos. A que conclusão podemos chegar ao ver essa história? A transição de Roma de uma monarquia para uma república foi um dos momentos mais cruciais da história antiga. O fim da tirania de Tarquínio, o Soberbo, e o estabelecimento de uma república baseada na vontade do povo não apenas transformaram Roma, mas também impactaram o curso da história mundial. A República Romana se tornaria um farol de liberdade e inovação política, cujos princípios ecoariam por gerações. A história de Roma nos ensina que a luta pela liberdade e justiça pode transformar o destino de uma nação. Ao olharmos para trás, percebemos que essa transição não foi apenas uma mudança de regime, mas sim o começo de uma nova era. Uma era que moldaria o futuro de toda a civilização ocidental. Gostou desse mergulho profundo na transformação de Roma de uma monarquia para uma república? Qual parte dessa história mais te impressionou? Deixe nos comentários a palavra república para mostrar que ficou até o final do vídeo. Vou amar ler o seu comentário e deixar aquele coraçãozinho. E se você quer saber mais sobre as revoluções, batalhas e heróis que moldaram o Império Romano, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nossos próximos vídeos.